Vamos começar desde já e vamos começar com o coro Este é o Dia que o Senhor fez. E realmente estamos no dia certo, não é? Este é o dia que o Senhor já fez. Vamos ficar de pé e vamos então cantar este coro com alegria. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrará. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para seu louvor. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrará. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para seu louvor. Não importa onde for, comigo sempre está. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Sei que ao meu redor está. O anjo do Senhor vai à minha frente para me guiar de tropeçar. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para seu louvor. Com meus lábios cantarei o teu amor, Senhor. Todo o tempo tu és digno de louvor. Pelo sangue de Jesus sou mais que vencedor. Ele me amou, Ele me salvou, me libertou. Este é o dia que o Senhor já fez. Em meu Deus eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e cantarei para seu louvor. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque tu dirigiste os nossos passos para chegar à tua casa e para juntos te louvarmos, te adorarmos e aprendermos de ti. Louvamos-te, Senhor, por este dia e oramos, Senhor, para que este culto possa ser uma bênção para cada um de nós e possa ser de honra para o teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com este hino. Obrigado, Jesus, né? Deus tem nos concedido tantas bênçãos, né? E nós temos grandes motivos para adorar, para agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do
pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. O hino para o próximo mês. Já temos o hino para o próximo mês. Obrigado, obrigado, Jesus. Ora bem, então vamos voltar-nos para a palavra do Senhor e para o tema de hoje, que já está ali, sinais dos tempos. Era um tema que já há algum tempo que estava debaixo no meu coração, ou debaixo da minha língua, para falar, e creio que é oportuno talvez falarmos dele hoje. Mas vamos para o texto bíblico, e entre os muitos que poderia, e vamos citar alguns, eu escolhi as palavras de Paulo a Timóteo, na segunda carta, 2 a Timóteo, capítulo 3, os versículos 1 a 9. Eu vou pedir a um voluntário, ou seguindo este texto, ou lendo o outro, não há problema. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém. Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez dar graças por a oportunidade e o privilégio que nos concedes estarmos reunidos em Teu nome, para juntos te louvarmos, para juntos lermos e meditarmos na Tua palavra. Pedimos a Tua direção no nome de Jesus. Amém. Sinais dos tempos. E porquê é que eu escolhi esta fotografia? Não sei se todos nós temos, com certeza, uma fotografia destas, nossa. Já alguma vez tirámos uma fotografia destas? Já, pronto. Não sei o que aquela coisinha verde ali significa, mas não vem agora aqui a propósito. E porquê é que eu escolhi esta imagem? Já vamos ter a oportunidade de ver. Por assim dizer, naquilo que nós lemos do texto e vamos meditar na palavra de Deus, como que uma radiografia, eventualmente a nós próprios, mas à sociedade. Os dias que estamos a viver atualmente. E como introdução, eu coloquei: vivemos dias difíceis. Esta, inclusive, foi as palavras logo do início do texto, quando diz: sabe, porém, diz Paulo para Timóteo, isto, que nos últimos dias haverão tempos, na nossa versão normal diz trabalhosos, a outra que o Johan leu diz terríveis. Eu creio que o adjetivo terríveis ainda consegue ser mais forte do que tempos trabalhosos. Mas é os dias que temos, é os dias que estamos a viver. E eu deixei ali em aberto a oportunidade de pensarmos que dias são estes trabalhosos, que dias são estes difíceis ou terríveis que estamos a viver. Guerras, doenças, rumores de guerra, rumores de guerras. Ainda se fosse só rumores, estava... ódio, disse a irmã também. Ódio. Tanta coisa, tanta coisa. Vamos lá ver se algumas coincidem com os que eu alistei aqui. Guerras, sem margem para dúvida, não é? Dá a sensação que nós não abrimos a televisão ou a rádio sem ouvir falar de guerras. Um pouco por todo o lado, não é? O mundo está em guerra. Diz? Guerra sempre houve, não é? Guerra sempre houve. Mas não sei. Não sei o que dizer. Sei pelo menos que o texto diz-nos que nos últimos tempos haverão guerras e rumores de guerras. E é este o contexto que estamos a viver atualmente. Muitas vezes guerras de... eu não queria de alguma forma enumerar situações, porque eu creio que normalmente e naturalmente vêm à nossa mente essas situações, guerras de opressões de povos por outros,
que deviam viver em amizade, em comunhão, e estão a viver dias difíceis, dias de guerras. Fome, eu diria que é uma consequência natural das guerras, não é? Para além de outras razões, mas vivemos dias de fome. A Isabel contava-me ontem uma situação que não vou relatar, mas que em que se viu nítida e claramente que havia alguém que estava faminta, que aceitou aquilo que foi oferecido porque estava verdadeiramente com fome. Com fome. Vivemos dias que nós nem imaginamos, a não ser aquilo que nos chega pelas notícias. E muitas vezes essas informações ou vêm deturpadas ou vêm filtradas, dependendo do canal e de quem nos traz essa informação. Terremotos. Nem sei se lembram de algum. Houve um. Houve dois. Além das réplicas, não é? E nós olhamos para aquelas cidades completamente destruídas, que não se encontraram ainda o número daqueles que morreram, que estarão com certeza soterrados debaixo dos escombros dos prédios, e da alegria que é quando alguém é trazido para fora. Quando crianças são salvas, embora muitas vezes os seus pais ficaram lá. Vivemos tempos difíceis, mas podemos ainda acrescentar inundações e um pouco por todo o lado, não é? Vemos estas catástrofes arrastando com o caudal das águas pessoas, casas, os bens que têm, tudo é levado por as inundações temporais, portanto poderemos dizer que de uma forma geral, e instabilidade social. Lembram-se de algum caso de instabilidade social que estejamos a viver? Os exames que não se sabe se vai sair, quando é que vão sair os resultados, manifestações porque há falta de água em Almada e está uma cidade, um concelho, não é uma cidade, é um concelho sem águas nas torneiras, que é um dos bens mais essenciais para a vida. Sem ela não podemos viver. E gera grandes manifestações um pouco por todo o lado. Instabilidade social. Provavelmente poderíamos acrescentar a esta lista muito mais, que mostram verdadeiramente os tempos difíceis que estamos a viver. E antes de refletirmos sobre o texto de 2 Timóteo, veio ao meu pensamento também outros textos das Escrituras, mas que eu não iria ter oportunidade de falar sobre eles. Haverá muitos falsos profetas. O texto está em Mateus, capítulo 24, versículos 11 a 25, que eu coloquei aqui para acompanharem a leitura, e é algo que está a acontecer. Falsos profetas anunciando coisas que, desculpem a expressão, que nem lembra o diabo.
não é? E é um resultado também destes dias difíceis. Então vamos acompanhar o texto de Mateus capítulo 24, versículos 11 a 25. E surgirão muito falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. O próprio Salvador anunciou isto, disse isto, que surgirão falsos profetas, alguns dizendo que Cristo já veio. E que veio, mas como não veio e não há provas de que veio, diz que ninguém o viu. Não é? Porque já não conseguem voltar com a palavra atrás daquilo que disseram. Mas quando o Senhor vier, todo o olho o verá. E não haverá dúvidas a respeito da sua vinda. Então, tempos difíceis, haverão muitos falsos profetas. E eles estão-se a multiplicar grandemente. Já não é a primeira vez que recebo algumas chamadas pedindo ajuda e a certa altura as pessoas, eu tento ajudar dentro daquilo que o Senhor me orienta e depois dizem, então e não tem uma profecia, uma promessa, algo para mim? Diz, olha, o que eu posso ter para si está na palavra de Deus. Portanto, procuro sempre citar a palavra de Deus. E em alguns casos, como aconteceu esta semana, a última das pessoas que estava desorientada, eu disse, então, mas não está em comunhão com uma igreja? Já falou com o pastor da sua igreja? É os dias que vivemos. Dias também haverão muitos falsos profetas, estava ainda no ponto anterior, e um outro aspecto que eu não quis deixar passar é este facto. A ciência se multiplicará. Nos últimos dias a ciência se multiplicará. Temos o texto aqui de Daniel, que ainda há pouco foi citado por o próprio Senhor Jesus, e ele citava as Escrituras, e ele conhecia as Escrituras, e quão importante é nós conhecermos as Escrituras, porque é nelas que temos a vida eterna, a salvação, vem pelo ouvir a palavra de Deus. E então, o que é que diz aqui o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 4? Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o fim do tempo. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Obrigado. Porque muitos
irão por todo lado em busca de maior conhecimento, diz aquela versão. E o conhecimento se multiplicará. Não refere, não é? É a citação que eu uso normalmente da versão revista e corrigida. Então, e tu, Daniel, encerra o livro. Portanto, estava no final do livro que Daniel estava a escrever, que Deus tinha revelado a Daniel. Os tempos de Daniel não foram tempos fáceis. Estamos a falar por volta de 2500 anos em relação aos nossos dias. Os dias não foram fáceis, não eram fáceis. Basta-se dizer que ele tinha sido levado cativo para a Babilónia, tinha ele e os seus dois amigos proposto no seu coração não se contaminar com a religião babilónica e mantiveram-se firmes e fiéis à sua fé. E o Senhor foi com eles. Então, tempos, porque no fim até ao fim dos tempos, esta profecia será, ou seria selada. Muitos correrão de uma para outra parte. E o conhecimento se multiplicará. Daí eu intitulei A Ciência se Multiplicará. Quando pensava nisto, pensava em várias coisas que hoje ouvimos falar e que muitas delas até tememos, porque não sabemos as consequências ou a projeção que elas podem ter. O caso da robótica, o caso da inteligência artificial, que qualquer dia coloca a maioria da população no desemprego. Também a nanotecnologia, as cirurgias por meio dos robôs. Ainda aqui há uns dias via uma reportagem e não sei se houve alguém que estava a falar sobre isso, de um cirurgião que estava a operar de uma parte do mundo para outra parte do mundo, através da imagem, daquilo que estava a ser transmitido. A ciência se multiplicará. Não sei o que é que mais virá aí, não é? Agora, a fé na ciência não pode destruir a fé em Deus. A fé na ciência, a confiança que nós possamos depositar na ciência não pode destruir a nossa fé em Deus. Muitos correrão de uma para outra parte. Eu coloquei ainda ali, porque fazia parte do versículo. E o que é a nossa vida hoje, cada vez mais? Uma correria. Uma correria desenfreada. Já não falo dentro do país, falo a nível global. Não falo naturalmente no Primeiro-Ministro que vai ver um jogo aos Estados Unidos e depois volta e depois a oposição critica que ele não devia ter ido e por aí adiante. Mas andamos a correr de uma para outra parte. Tudo aquilo que, no fundo, hoje existe no mundo mostra que estamos a caminhar para os finais dos tempos. Então, vamos voltar-nos para o texto de Timóteo, de Paulo, neste caso, a Timóteo.
porque e eu tentei agrupar cada um destes pontos de acordo com o seu contexto, com o seu conteúdo, porque virão tempos trabalhosos, tempos terríveis. Pronto, eu penso que já não é necessário acrescentar mais nada aqui a este ponto, dos tempos trabalhosos, dos tempos difíceis que virão ou que já surgiram e que já estamos a viver. Em segundo lugar, porque haverão homens egoístas. Eu tive às vezes dificuldade de adjetivar cada um dos versículos. Então no versículo 2 diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Onde é que eu já vi este filme? Haverá, ou eu diria, está a haver homens assim. Quando ouvimos determinados líderes mundiais, adjetivamos-los perfeitamente aqui. Amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, portanto, desobedientes a pais e mães. Este aqui já sai eles com certeza também têm pais e mães. E eu creio que a pior coisa que pode existir é quando um filho não obedece ao seu pai ou à sua mãe. Quando um filho não respeita o pai ou a mãe. E vivemos dias assim. Estamos a assistir a dias em que os filhos maltratam os pais e deixam-nos à fome, matam-nos. Portanto, haverão tempos difíceis. Sim, sem dúvida, mais difíceis dos que já temos. O que é que virá aí? No fundo, revela, e eu escolhi este adjetivo, homens egoístas, que só pensam no seu umbigo, só pensam em si próprios, em vez de pensarem no próximo. Em terceiro lugar, porque haverão homens sem amor. E vamos ver se o adjetivo resume aqui o que o versículo 3 procura transmitir. Sem afeto natural. Só por si, este sem afeto natural, não sei se a versão que o Johann tem adjetiva de outra maneira, versículo 3. É de Timóteo. Às vezes dá jeito, então ter aqui mais versões e o Johann está sempre de serviço, de piquete. 3:3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E o versículo 3? Sem afeto natural é sem amor pela família. Sem afeto natural, sem amor pela família. Então concentraram ali os dois aspectos num só. Se alguém não ama os seus, como é que pode amar aqueles que não conhece?
irreconciliáveis, incapazes de pedir perdão ou de aceitar o pedido de perdão que lhes é pedido. Caluniadores, portanto, eu não coloquei aqui adjetivos ou a tentativa de adjetivar ou de, como é que eu ia dizer, identificar o que é que cada uma destas coisas quer dizer. Talvez os incontinentes sejam aquele termo mais difícil de entender, mas intemperantes, cruéis. Eu não consigo imaginar realmente aquilo que o próprio Deus disse ao apóstolo Paulo para transmitir a Timóteo, que no fim dos tempos isto iria acontecer. Mas isto aconteceu também nos dias dos discípulos. Isto aconteceu nos dias da igreja primitiva. Isto continua a acontecer nos nossos dias. Sem amor para com os bons. Então, com esses ainda muito menos. Porque aqueles que procuram ser tementes, aqueles que procuram praticar, são obviamente odiados por aqueles que não o querem fazer. Portanto, sem amor para com os bons. 4. Então, porque haverão homens sem valores. Eu estou a tentar aqui apanhar o texto. E o que é que eu considerei e intitulei homens sem valores? Homens sem valores, homens sem princípios. Se acharem que pode haver outro adjetivo para sintetizar este versículo, estou aberto a sugestões. Traidores, obstinados, orgulhosos, amantes, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Homens sem valores. Hoje não existe valores na sociedade. Hoje não existe princípios que se possam dizer que são os básicos para a sobrevivência da sociedade que temos. E eu intitulei-o Homens Sem Valores. E verdadeiramente considero que estamos neste ponto também. E por último, então, porque haverão homens cínicos. Estes adjetivos levam-me tempo, muitas vezes, a escolher. Mas porquê é que eu escolhi homens cínicos? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Concordam com o adjetivo? Aparentam uma coisa, mas são outra. Haverão homens com aparência de piedade, com aparência de muito religiosos. Tem um termo atual que é utilizado por esse tipo de pessoas, que é sinalizadores de virtude. Sinalizadores de virtude. Sinalizadores. É melhor. Tem um termo que é muito usado hoje em dia para se referir a pessoas assim que é sinalizadores de virtude. Sinalizadores de virtude. Quer dizer que querem mostrar que são virtuosos, mas não, okay. no fundo não são nada. Ainda não tinha ouvido essa expressão. Mas talvez a mais pesada até seja esta.
homens cínicos. Nos fins dos tempos haverão homens cínicos. E, por último, ainda que fazendo parte deste versículo, o que é que Paulo recomenda a Timóteo? Destes, afasta-te. Destes, não andes com eles. Destes, não tenhas comunhão com eles. E alguns dos ditados populares, que eu às vezes até uso no princípio e agora escolhi aqui para usar no fim, reproduzem isso mesmo. Não que eles tenham mais valor do que a palavra de Deus. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Junta-te aos bons e serás como eles. E depois pus ali reticências, porque o ditado já era um bocado extenso, mas nós conhecemos, e a ênfase que eu queria dar não era sobre a primeira parte, mas sobre a segunda. Embora a primeira é importante, junta-te aos bons e serás como eles. Junta-te aos maus e serás pior do que eles. Logo só por si, por teres escolhido andares com os maus. Não temos ouvido falar aí agora ultimamente de gangues. É que eu parece-me que já não estou em Portugal. Estas coisas parecia que só aconteciam lá muito longe. Mas já cá estão entre nós. As más companhias corrompem os bons costumes. Não sei se há mais provérbios, mas eu acho que estes já são mais do que suficientes, mas que ainda o mais importante é aquilo que a palavra nos adverte e nos diz. Mas é isto. Nos fins dos tempos surgirá tudo isto e temos que ter cuidado. Foge, desvia-te, afasta-te deles. E o texto que tínhamos, dos qual já tínhamos citado um versículo que está em Mateus capítulo 24, os versículos 12 a 14, diz: porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então, porque se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje até já temos receio de manifestar amor para com aqueles que nos rodeiam. Não é porque estejamos à espera de receber algo em troca por essa prova de amor, mas por vermos o contexto e a sociedade em que vivemos. E este é o sinal, os sinais do fim dos tempos. E eu escolhi então esta imagem porque ela mostra o nosso interior. Mostra o nosso interior. E é aquilo que está cá dentro que sai para cá para fora. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é importante realmente atentarmos para estes sinais dos tempos que correm e pensarmos realmente em buscar o Senhor, buscar a sua vontade, buscar aqueles que temem ao Senhor e andar nos seus caminhos.
Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por a tua palavra, porque ela continua a ser atual para os nossos dias e para aqueles que ainda virão. E tu, Senhor, nos advertes realmente a fugir de todos aqueles que, de alguma forma, não procuram obedecer-te e fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cumpridores, não só ouvintes, mas cumpridores dessa tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, vamos ficar de pé, irmão. Depois do culto, vamos cantar o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom, nesse momento então nós vamos passar a parte dos dízimos e das ofertas. E como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 9, 7, que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria.
vidas vagas, cor celosas são. Se com desalento julgas tudo vão, tantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se acaso mágoas triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, que em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a nação celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas bênçãos. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seja teu conflito, nananana, não te desanimes, Deus por cima. Seu divino auxílio melhorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Antes da irmã Manuela vir aqui à frente, sabem quando é que nós vimos sorrir a assistência? A partir do momento que houve aquele erro ali, está bem? Então, agora vamos pensar um pouco e vamos cantar à capela, está bem? Conta as bênçãos, conta quantas são. De novo o coro, está bem? Vocês para começar, porque eu não consigo. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, amém. Posso? Agora vou contar aos irmãos que tive uma benção. Eu tenho uma senhora que me ajuda a limpar a casa. Que bênção, irmã. Tem que me dizer onde é que foi arranjar essa bênção, que eu também quero. Estou a brincar. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de virmos à Tua casa para louvar, agradecer o Teu nome e também aprender mais a Tua palavra, meu Pai. Neste momento eu coloco diante de Ti as ofertas e os dízimos levantados, que eles possam ser utilizados da forma como o Senhor pretende, da melhor forma possível para a propagação da Tua obra.
que mais pessoas conheçam a Tua verdade, mais pessoas sejam apresentadas à salvação, ao caminho da salvação, meu Pai. É tudo que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O versículo continua até ao final do mês. Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E nós estamos muito alegres. Não só o salmista disse isto, mas nós podemos também dizer ao Senhor, estamos muito alegres. E nós estamos hoje muito alegres porque depois de 4 meses mais ou menos fora, já temos connosco a nossa irmã Amerrei. E é com ela que nós nos queremos alegrar agora. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre como foi este tempo na sua terra e no ministério que ela desenvolveu ali. Sim, agradeço muito as orações dos irmãos. Durante esse tempo, eu apercebi-me que estou-me a tornar cada vez mais desastrosa, porque foi um tempo de constantes viagens, passar uma noite em casa de um, outra noite em casa do outro, e não sei quantas coisas que eu deixei nas casas das pessoas esta vez. O pior foi que, quando eu estive, na última semana, eu tirei umas férias e fui visitar uma amiga minha na Bulgária, e quando estava no aeroporto, apercebi-me que tinha perdido o meu cartão de identidade alemão. E pronto, não sabia o que fazer, mas como a Bulgária já faz parte do Schengen também, eles disseram, não tem problema, pode viajar sem isso. Não sabia que depois o que ia acontecer na viagem de regresso, mas também não pediram identificação. Eu só tinha, graças a Deus, tinha a minha residência de Portugal e podia identificar-me com esse documento, mas às vezes eles são muito exigentes. Mas graças a Deus, na semana antes de eu regressar para Portugal, os comboios da Alemanha já me enviaram, porque eu tinha perdido o cartão nos comboios. Então, graças a Deus, já está tudo resolvido. Deus está no controle, mesmo quando nós andamos assim com a cabeça no ar. E realmente é a primeira vez em todos esses anos que eu fiz tantos disparates. Até apaguei os estudos bíblicos do meu computador que eu tinha que dar num acampamento das senhoras, mas pronto, desta maneira tive que falar mais à vontade, sem ler os meus apontamentos. Deus usou aquilo e Deus é grande, apesar de tudo. E mais uma vez, muito obrigada pelas orações. Também já alguns me perguntaram por causa da minha mão. Eu nem me apercebi, mas estava quase sempre a fazer massagem à minha mão. E parece que isto tem resultado, porque tanto a minha fisioterapeuta como a médica achavam que os meus dedos já estão muito melhor. E agora resolvemos, como eu também preciso urgentemente da cirurgia no túnel cárpico, ou canal cárpico, vamos tratar disso primeiro na mão esquerda, para que, se fosse necessário outra cirurgia na mão direita, ao menos a esquerda já funciona melhor. Então, por isso que eu não consigo bater palmas. Mas no dia 31 deste mês ainda vai ser essa cirurgia na mão esquerda. Graças a Deus. E graças também a uma médica bem compreensível que me pergunta o que eu quero fazer, em vez de dizer o que tem que ser feito. Claro que ela também dá a sua opinião, mas pronto. Dou graças a Deus e é bom estar de volta com os irmãos. E tá, é isso. Obrigada, Amerrei.
e nós estamos muito felizes também por que tenha voltado. No próximo dia 26/7, então, eu tinha dito a semana passada que iria haver uma surpresa. Então, dia 26/7, o último domingo do mês, vamos então fazer o encerramento da escola dominical com um piquenique familiar. Ainda não está decidida a relva onde vai ser feito este piquenique, está bem, mas já está ali alguma coisa. E eu hoje falava com as crianças e elas falavam sobre algumas coisas que queriam ver no piquenique. E uma delas era cachupa, outra delas era Sara, ajuda-me, o que vem lá do teu país, uma comida típica do teu país. Do teu país, quer dizer, do país da tua família. Calolô, pronto, essas coisas assim. Também salpicão, acho eu, do Brasil, e bacalhau com natas, qualquer coisa assim parecido de Portugal. Então, o que é que significa? Cada um vai levar o seu melhor, aquilo do seu país, daquilo que sabe que os outros gostam muito. E vamos juntar-nos. Foi muito interessante que a Maria Júlia, era a Maria Júlia que dizia que, ou a Júlia ou a Maria Júlia, que hoje haviam duas Júlias, que dizia que vamos partilhar, não é? Vamos partilhar as nossas coisas. E há muita coisa que pode ser feito. E, acima de tudo, partilhar a nossa alegria uns com os outros será muito bom. Por isso, não combinem com mais ninguém o dia 26, além de combinarem com os irmãos da igreja, está bem? Vamos estar todos juntos, fazer um piquenique e assim vamos fazer o encerramento da escola dominical durante o final de julho, portanto, o mês de agosto não haverá escola dominical e então sim, em setembro vamos de novo fazer o arranque da escola dominical. Então, o piquenique familiar, todos aqueles que têm que trabalham por turnos, tentar ver se já conseguem pôr uma cunha, não é? Aos seus colegas para ver se conseguem ter este dia disponível. Também hoje é um dia muito especial e temos algumas pessoas hoje aqui, outras não. Temos a Maria Júlia, que está hoje connosco já há algum tempo e foi uma alegria muito grande, Gerson, ver-te a ti e as tuas meninas. Temos a Maria Júlia, que fez anos esta semana. Também a irmã Domingas, que fez anos esta semana, no dia 7. Eu vou pedir para elas as duas virem à frente. A Alice. Pois não, porque tinha sido para a semana passada. Mas estou aqui. A Alice, que também hoje não está connosco, mas a vovó dela está connosco, não está? Já foi? Ok. Então a Alice não está connosco e a Kelly também não está connosco, mas estes quatro fizeram anos esta semana. Por isso, irmã Domingas, Maria Júlia, vem-te juntar à Isabel, se faz favor, e vamos cantar os parabéns para ti. E pronto, parabéns também para mim. Pronto. Então, vamos? Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, ajuda-me. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pela vida que tu tens dado a estes aniversariantes que hoje nós, com muita alegria, celebramos. Obrigado, Senhor, pela Maria Júlia,
por mais um ano que lhe deste de vida. Obrigado por esta criança querida, Senhor. E, ó Deus, nós oramos por ela. Pedimos que tu a ajudes neste novo ano, Senhor. Que tu a abençoes, que tu a guardes e protejas, assim como a toda a sua família. Senhor, também te agradecemos muito pela Alice. Ó Deus, que tu possas continuar a abençoar a Lili, que tu possas ajudá-la no seu crescimento, tanto físico como espiritual, Senhor. Que tu abençoes esta criança querida, que tu lhe dês, Senhor, a alegria, a vida e a saúde, Senhor, para a alegria também nossa e dos seus pais. Ó Deus, te agradecemos muito, Senhor, pela vida da nossa irmã Domingas. Pedimos a tua bênção para ela, Senhor. Te agradecemos por mais um ano de vida que tu lhe deste e oramos, Senhor, para que este ano possa ser um ano de vitória também para ela, Deus. Obrigado por tudo o que tens feito. Senhor, também pela Kelly. Nós amamos a Kelly, Senhor, e nós lembramos a Kelly. Te agradecemos por mais um ano de vida que lhe deste e oramos, Senhor, para que a tua bênção possa ser derramada sobre a sua vida e ela continue a ser uma bênção. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu tenho um presente, irmã, a sua esferográfica vai esperar que ela venha, está bem? Mas eu tenho um presente aqui para si, o marcador, e tenho também um presente aqui para a nossa menina. Olha, onde é que estão os saquinhos? Muitos parabéns. Deus abençoe cada um de vós. Sobe o vídeo. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino Descansarei, né? Nós sabemos que em todo momento da nossa vida temos ali as provações, as lutas diárias. Nós sabemos que nós podemos descansar no nosso Deus. E este hino fala justamente disso, né? Se o trovão e o mar sedento vêm, né? Eu descansarei porque o Senhor é comigo. Vamos louvar o Senhor com este hino. Vamos colocar de pé? Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está.
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos, sim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois bem, eu estava a pensar que a Isabel ia também fazer referência a outros aniversários. Já foi abaixo. Isabel ia fazer referência a outros aniversários que houve durante a semana, mas esses ficam para daqui a 3 anos, não é?
porque esta semana também celebramos os 47 anos de casamento, mas ainda estamos à espera. Ela esqueceu-se disto porque é que mais sofre. Descansarei, pois sei que és Deus. Foi as palavras finais que acabámos de cantar. E hoje foi um bocado atribulado, por isso há pouco, quando apareceu aquela mensagem, foi porque o computador estava a perder a bateria e estava à carga, mas não estava a carregar nada. E estas tecnologias acabam por nos atrapalhar a vida. Mas estamos cá com a ajuda do Senhor e Ele não falha. Vamos orar então. Ó Senhor, mais uma vez queremos dar-te graças por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos em comunhão uns com os outros e principalmente contigo. Pela forma, Senhor, como tu nos deste um tempo abençoado, tanto na escola dominical quanto também no culto, e queremos colocar diante de ti esta semana, pedindo a tua bênção para tudo quanto irá ser feito, que sejas tu, Senhor, a guiar-nos, sejas tu a guardar-nos, sejas tu a proteger-nos de todos os perigos, de todos os riscos e, acima de tudo, que possamos ser bênção para aqueles com quem nós partilharmos, com quem nós falarmos, com quem nós comunicarmos, para que possam ver em nós realmente o reflexo da tua glória. Queremos entregar todas estas coisas nas tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana para todos.